Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, vou estar segurando assim o fone assim porque tá saindo muito ruído nas filmagens, e até eu comprar um microfone adequado para os vídeos, né? Para eu poder usar no notebook e tudo mais. Então a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem, ok? Então é o seguinte, hoje eu vou reagir a um shorts do pastor Anderson Silva. Nada contra a pessoa dele, mas sim com aquilo que ele ensina aos seguidores, aos fiéis, pautado dentro da Bíblia, né? É aqui eu uso a Bíblia contra os próprios crentes, né? Eles não usam a Bíblia como regra de fé, não usam a Bíblia colocando em prática aquilo que está escrito. Então eu vou partir para o campo das ideias, não como alguns aí que vem nos comentários, ditos chamados cristãos, né? Que me chamam de vários adjetivos, né? Vários apelidos. Meu nome tá aí, Luiz Fernando. Ao contrário de muitos aí que colocam um perfil fake, que não colocam o nome certo, não tem uma foto e fica com os apelidinhos, carequinha, veinho, né? Ao contrário desse que não tem respeito pelo próximo, crente, hein? Crente, amai os vossos inimigos. Por isso que eu falo que crente nenhum segue a Bíblia. Não tem como crente algum seguir a Bíblia. Um dos maiores exemplos da minha vida, que é meu pai, um exemplo de amor, um exemplo de como homem e tudo mais, eu já falo na cara dele que ele não segue a Bíblia. Não porque ele é uma pessoa ruim, não porque ele tem defeitos, não. Porque não tem condição do crente seguir a Bíblia. Não existe condições alguma do crente conseguir seguir a Bíblia. Não segue o que Jesus mandou, não segue o que Deus mandou, não segue o que está descrito nesse livro chamado Sagrado pelos crentes. Mas beleza, então vamos lá. Inclusive, este vídeo, o tema dízimo, esse pastor não segue o que está escrito como regra do que é dízimo. E eu vou apresentar para vocês aqui o que é dízimo na Bíblia. Não tenho esse tema ainda no canal, eu tinha, mas na época que eu era gracista, na época que eu ainda era crente. Então eu vou trazer para vocês aqui, rápido, esse vídeo para ele é um shorts. Ele está respondendo para um seguidor. E eu vou mostrar aqui, pastor Anderson Silva. Você é um cara inteligente, cara. Vamos ensinar os seus fiéis, os seus seguidores da forma correta, o que diz na Bíblia o que é dízimo, né? E para vocês conseguir aquilo que vocês querem, a arrecadação, vocês precisam fazer manobras, malabarismos, né? Que nem faz no circo, para poder conseguir extrair, money, para o sustento de vocês, para o sustento da igreja e tudo mais. Então, logo após a vinheta, vocês vão ficar com os shorts e depois aquilo que eu vou trazer para vocês como fundamento bíblico, coisa que pastor nenhum está ensinando aí, ok? Depois da vinheta. Vamos pro vídeo então. Não há sacerdote no Novo Testamento como havia no Antigo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que todos nós viramos sacerdotes do Senhor. Qual que é a questão? Dízimo é a palavra que nós damos para a contribuição do crente ao mecanismo missional e congregacional de Jesus. A igreja está aqui para congregar, por isso ela aluga um galpão, e para servir a cidade, por isso ela exerce ministérios, missões urbanas, missões transculturais. Dízimo sempre é para a igreja, porque é a contrapartida ao lugar que nos alimenta. O que a gente vai fazer além disso, ofertar em alguém, numa agência missionária, num projeto, a gente tem que fazer além da obrigação, que a gente tem que exercer com o lugar que nos alimenta espiritualmente. Pastor, eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida para defender uma doutrina judaica. Já começa partindo por esse ponto. Nunca ouvi tanta besteira. Quando eu falo nunca ouvi tanta besteira, eu não estou atacando a pessoa do pastor Anderson Silva. Eu estou atacando aquilo que ele trouxe como fundamento para responder para um seguidor. Ele falou que o dízimo
era para igreja. Igreja? Havia dízimo no Antigo Testamento? Detalhe, tá? Se Jesus é o fundamento do cristianismo, aonde foi que Jesus fundou uma igreja e cobrou dízimo dos seus fiéis para trazer, aonde foi que Jesus deixou estabelecido que as pessoas deveriam trazer dízimo? Se o crente não sabe o que é dízimo, maaser é a 10ª parte daquilo que você separa, é a 10ª parte. Então eu vou dar um exemplo aqui. Ali, quando se separa animal, se separa o melhor, se separa aquilo que não é manco, tudo isso está dentro da Bíblia. E o 10º animal é a parte do Senhor. E aí agora a gente vai para a doutrina de como era separado os dízimos e o que era para ser feito com o dízimo. Vamos lá? Para ver se o dízimo que Deus estabeleceu para Israel, presta atenção no que eu estou falando aqui, crente. Deus estabeleceu o dízimo para Israel. Não foi estabelecida para a Igreja Católica, não foi estabelecida para a Igreja Evangélica, não foi estabelecida aos apóstolos, foi para Israel. Vamos ver para quem que foi estabelecido esse dízimo e o que era dízimo na Bíblia, coisa que vocês não fazem um estudo disso daqui completo sobre o dízimo, quando iniciou, para que serve o dízimo era o quê? Porque muitas pessoas vão aprender a acordar e vai sair da igreja de vocês. Então vamos lá? Diz assim, ó, Deuteronômio 14, diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, ó, presta atenção, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, quem vai escolher? O Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Quem que vai escolher? Deus vai escolher para habitar no lugar no seu nome, é ali que é para trazer o dízimo. E vamos ver o que era para acontecer? Comerás. Os crentes comem o dízimo hoje? Comerás os dízimos. Não tem só um dízimo, pastor. Não tem só um dízimo. Comerás os dízimos do teu grão. Aí o crente vai virar e falar assim, mas não existia dinheiro naquela época. Vamos ver se existia dinheiro ou não. Aguarde. Diz assim, ó. Comerás os dízimos do teu grão. Então quer dizer que dízimo aqui não é dinheiro, é do grão. Do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então o dízimo era baseado no quê? Na agropecuária. Olha que o dízimo era estabelecido. Tem dízimo em dinheiro aqui em envelope, pastor? 10% por mês? Me mostra aqui no texto que o teu Deus escreveu aqui para Israel, para Moisés, para as 11 tribos. Então vamos lá. Primeiro que era o sacerdote levítico que recolhia o dízimo. Pergunto, pastor, o senhor é da linhagem levítica, sacerdote da tribo de Israel para recolher dízimo da tua igreja? Dízimo da tua igreja já está errado, né? Porque teria que ser uma sinagoga judaica. Tem nada a ver com a igreja evangélica, viu, pastor? Então vamos lá. Não tente transformar, viu, pastor? Fazer anacronismo. Trazer as doutrinas lá do judaísmo para a tua igreja. Isso se chama anacronismo. Trazer doutrinas daquela época para hoje. Aí diz assim, ó. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando... Agora vamos lá. Era para levar dinheiro ou esse tipo de alimento para o local que o Senhor escolheu para habitar o teu nome? Vamos ver se era se tinha dinheiro ou não? Vamos lá. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar os animais, é o dízimo, para levar ali o arroz, o milho, todas essas coisas aqui do contexto, né, que não é dinheiro. Diz assim, ó, quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, porque é muita coisa, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, mais uma perguntinha, pastor, o Senhor escolheu a tua igreja para levar o dízimo? Tá aqui, ó. É o Senhor que escolheu o lugar para colocar o nome. Era ali que era para levar. Templo de Jerusalém, segundo a narrativa histórica da Bíblia. Templo de Jerusalém, um templo judaico, pastor. Não tem nada a ver com igreja evangélica, tá?
Ó, e quando o caminho for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor escolheu teu Deus para ali por teu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então venda-os. Opa, venda o quê? O dízimo. Contexto aqui, ó, venda o dízimo. E ata o dinheiro. Opa, havia dinheiro naquela época? Ata o dinheiro na tua mão. Vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Quem que vai escolher aqui? O Senhor teu Deus. O que era para fazer então? Pegar todo esse contexto aqui do que não era dinheiro, vender tudo, pegar o dinheiro na sua mão e ir para onde? Presta atenção. E aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma. Você vai chegar lá no lugar onde o Senhor escolheu e vai comprar tudo que a tua alma quiser. Por vacas, por ovelhas, vinho. Ué, vinho? Não, mas não é suco de uva não, é vinho. Ó, bêbado, tá? Por bebida forte. Ah, cachaça, pastor. Também? Bebida forte? Sim. E por tudo que pedir a tua alma. Quer dizer, o que você quiser comprar, pastor. Come-o ali. Ué, mas não é para deixar pro pastor? Não é para deixar pro pastor? Não. Vamos ver o que diz aqui? Na Bíblia do crente. Que na verdade não é do crente, né? É judaísmo puro isso aqui. Mas o crente gosta de seguir a Bíblia, né? Então segura essa bucha. Então, ó. Aí vai fazer assim, ó. E por tudo que tiver a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus. É para comer? É, pastor. E alegra-te tu e a tua casa. Agora vem um segundo mandamento em cima desse dízimo aqui. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então, igual eu falei no início, a tribo de Levi não recebeu herança, só as 11 tribos, que foram terras, né? Porque eles iam cuidar da parte sacerdotal do templo, cuidar da parte de recolher dízimo, cuidar das coisas do Senhor. Então, ele não teria herança, então era para dividir com os levitas, para não passarem fome, né? E era uma doutrina criada ali, que era uma ação social para alimentar os levitas, que não tinham herança, não tinham um trabalho secular, eles não aravam a terra, e era também para cuidar de quem? Vamos lá, pastor? Vamos ver se a sua igreja cumpre isso aqui? E ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro da tua porta. Então virá o levita, ó, levita, você é da tribo de Levi, pastor? Dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão. Tá vendo que a base aqui era comer, ação social? E comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Então eu te pergunto, em algum momento você ouviu falar aqui sobre envelope, sobre dinheiro, de dar na mão do pastor, que o pastor é o novo sacerdote? Por acaso vocês ouviram falar sobre isso aqui? Não, né? Então, pastor, tudo que você falou aí no vídeo, tudo besteira, não tem nada a ver com a Bíblia. Tudo que você falou aí, pastor, não se baseia na Bíblia. Você pega um trecho isolado de Apocalipse que fala que todos são sacerdotes. Então vamos lá. Se você diz que todos são sacerdotes, pastor, então o dízimo tem que ser dado para todos. Se todos são sacerdotes, pastor, então o cargo de pastor foi para o brejo. Por quê, pastor? Se todos são sacerdotes, um tem que dar o dízimo para o outro. Tá entendendo, pastor? Então, você não encontra no Novo Testamento nenhum mandamento por parte de Jesus e pelos apóstolos, né? Os legítimos apóstolos, porque Paulo não foi apóstolo, não foi escolhido por Jesus como apóstolo, mas Paulo se intitulou apóstolo através de uma revelação que ele disse que ele teve com Jesus. Então é algo que eu crio, algo que eu falo que eu tive, uma revelação que eu tive, e mesmo assim, Paulo em nenhum momento ele traz uma menção de dízimo nas suas epístolas.
Então, usar um trecho isolado de Apocalipse, que foi escrito para 7 igrejas que estão na Ásia. Então, eu te pergunto, pastor, as igrejas da Ásia estão em pé até hoje? Começa por aí, pastor. Comece a estudar um pouquinho mais a sua Bíblia, pastor. Então, vamos lá para mais algumas falácias aqui desse pastor. Então, pastor, nada contra a tua pessoa, mas se você fizesse um estudo pautado dentro da Bíblia, separando ali lei, que vocês dizem que existe lei e a graça, então vocês vão ver que na lei existia o dízimo, a contribuição do dízimo. Ah, mas aí você vai usar ali a passagem de Abraão, né? Que deu o dízimo a Melquisedeque. Foi a base de quê? Foi a base de trabalho? Foi a base de guerra? Mortes? Então, se você der um exemplo de Abraão que dá o dízimo, você está dando um exemplo que nós devemos invadir terras alheias, guerrear contra outros povos, tomar os despojos desse povo, né, as riquezas, para oferecer na igreja 10%. E detalhe, ali era o sacerdote que recebeu o dízimo. Sacerdote. Se você diz que todos são sacerdotes, pastor, então você vai dar o dízimo para quem hoje? Detalhe, hein? Detalhe. Você vai dar o dízimo para quem? E outra pergunta, pastor. Todo o despojo que Abraão recolheu ali, com quanto que ele ficou para ele? Ó, ele invadiu, pegou tudo para ele. Aí ele deu 10% para Melquisedeque. Beleza. Abraão ficou com quanto? Com quanto que Abraão ficou? Então, para o senhor usar o exemplo, por exemplo, de Abraão, ou alguém, não estou falando que o senhor vai usar, mas alguém vai defender aqui o dízimo de Abraão. Para alguém defender o dízimo de Abraão, você não pode usar o exemplo só do dízimo, você tem que pegar todo o contexto. O dízimo de Abraão foi a base de quê? De trabalho? Foi a base de trabalho, crente? Foi a base de morte e de sangue. Essa perguntinha que eu deixo para vocês aí, né, responderem. Então, meus queridos, dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, é uma base, uma doutrina judaica, não existe no cristianismo, foi uma adaptação ao longo de anos da igreja para sustentar os líderes religiosos, porque não tem fundamento algum no cristianismo. Não há uma doutrina do líder Jesus falando sobre dízimo. Primeiro que Jesus não fundou nenhuma igreja, principalmente evangélica e católica. Então, se ele tivesse fundado alguma igreja, ele deveria ter deixado pautado doutrinas, tipo dízimo, tipo oferta, batismo, tudo mais. E Jesus não fundou nenhuma igreja, ele não deixou nenhum tipo de doutrina para o povo seguir. Nada. Quem criou foi as pessoas que pegam um livro aqui, de um texto ali, e formam doutrina nas suas igrejas. Inclusive desse pastor Anderson Silva, que criou as suas doutrinas, adaptando de outras igrejas, que ele saiu de uma... É uma seita saindo de outra seita. Então eu espero que vocês tenham gostado. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento, era uma regra judaica e só os levitas poderiam recolher. Não tem transferência de dízimo para o Novo Testamento, ok? Deixe seu like, se inscreva no canal você que não é inscrito e até o próximo vídeo.